O Pêssaro do Pássaro Morto é uma obra literária escrita pela autora Aline Bay, publicada no ano de 2017. O livro narra a vida de uma personagem, desde os 8 aos 52 anos. Descreve em primeira pessoa as vivências de uma menina ao longo de seu crescimento. O livro começa narrando a experiência de uma menina de apenas 8 anos, a qual vive diversas experiências difíceis, sendo a primeira delas a morte de sua amiga Carla. Mas como ela era apenas uma criança, não entendia bem do que aquilo se tratava. Logo acreditava que a menina voltaria. Só pode ter entendimento sobre o assunto quando sua mãe e seu Luiz, um senhor de idade que morava perto de sua casa, um benzedor da gripe, a explicaram. A jovem garota continua a crescer e a passar por diversas experiências, tentando entender o que era a morte, quando se deparou mais uma vez com ela. Seu Luiz, o senhor de idade que a tratava da gripe e muitas vezes tinha resposta para suas perguntas, também faleceu. A jovem menina continua a crescer. Logo chega a maioridade e experiências que se vive nessa idade. Logo experimentou a culpa, que por um deslize em um show, perdeu seu quase namorado que passou a ser chamado de corno por toda a escola. Pedro, seu quase namorado, a estuprou. Esse estupro gerou um bebê e aos 18 anos, aquela jovem garota era mãe e precisava criar e ensinar seu filho. Havia sido sua primeira vez, aconteceu de uma forma tão trágica que mesmo depois de adulta, não teve coragem de contar para ninguém o que havia acontecido, nem mesmo para seu filho que se parecia tanto com o pai que nem sequer sabia de sua existência. Lucas não era tão próximo de sua mãe. Havia sido criado por Beth, uma vizinha que o olhava para que aquela mulher pudesse trabalhar. A mulher que não era mais jovem, se via longe e distante de seu filho, e se arrependia amargamente por ter deixado essa distância acontecer, sabendo que, apesar de não ser fácil, ela decidiu ter aquela criança. Na tentativa de se reaproximar de Lucas, que havia se mudado há um ano para Belo Horizonte com o objetivo de prestar faculdade, a mulher viaja até a cidade. No caminho, ela encontra o cachorro abandonado em um posto de combustível, e a mesma resolve adotar por compreender a solidão em que o cachorro estava. Então, ela decide cancelar a viagem até o filho e batizar o cachorro de Vento. Aos 52, essa mulher se depara novamente com a morte. Seu cachorro, Vento, havia sido atropelado. Em meio a tanta solidão, Vento era o único que a fazia companhia. Um cachorro enorme e diferente de todos. Ela estava triste e sozinha, e dessa vez se deparou com sua própria morte. Faleceu aos 52 anos, após vomitar dormindo. Certamente foi uma vida difícil. Ser estuprada aos 17 e gerar uma criança fruto desse ato horrível foi algo devastador, que deixou marcas até o fim de sua vida. A forma que a protagonista trata seu filho na infância influencia diretamente na relação de mãe e filho, que os mesmos têm até o final de suas vidas, desde conversas até mesmo as notícias rasas, uma vez que ficava anos sem conversar por telefone. O Vento proporcionou uma virada de chave para a protagonista, sendo o único com quem ela tinha uma relação profunda após a morte de seus pais.